Olá, meu nome é Luiz Renato e eu quero falar sobre não apenas ler, mas estudar a Bíblia. Nós devemos estudar a Bíblia. Ler a Bíblia é apenas consumir o material. Ela é importante, sim, ler a Bíblia é importante, mas estudar a Bíblia é muito mais importante. E eu quero trabalhar sobre esse aspecto, porque devemos estudar a Bíblia. Quero usar o texto de 2 Timóteo 3,16 que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, ler a Bíblia é importante, nós devemos ler a Bíblia, mas estudá-la é muito mais importante ainda. O estudo vai nos trazer entendimento e maior conhecimento para que coloquemos em prática a palavra de Deus. A leitura por si só, ela deve ser acompanhada de estudo. O que é estudar a palavra de Deus? É você conhecê-la e aplicar em sua própria vida. E existem inúmeros benefícios de estudar a palavra de Deus. Mas eu vou mais além. Deus quer nos conduzir através da sua palavra. O maior legado que Deus nos deu foi a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. O autor das Escrituras é o próprio Deus. E por isso nós somos carregados de benefícios se nós estudarmos as Sagradas Escrituras. A Bíblia está aqui para nos trazer entendimento, novo conhecimento, conhecimento de Deus, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Esse é o principal propósito da palavra de Deus, transformar a nossa vida. E por isso nós somos carregados de benefícios quando nós estudamos. Ler é consumir a palavra de Deus, mas estudar é adquirir conhecimento e capacidade e habilidade para aplicar nas nossas próprias vidas. E como quando nós lemos a Bíblia, nós recebemos inúmeros benefícios. O primeiro benefício que nós encontramos é um investimento pessoal. Sim, a Bíblia é um investimento pessoal. Conhecer a Bíblia é um investimento pessoal. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. O que significa dizer que Deus é o seu autor. E não existe ser mais perfeito do que Deus, que conhece todas as coisas, conhece a nossa vida e é plenamente capacitado, porque Ele é Deus, a nos corrigir, a nos ensinar, a nos conduzir de maneira que agrade a Deus. E Deus deseja só o bem para nós, seres humanos. Então, o primeiro benefício que nós temos é que a Bíblia é um investimento pessoal. Tem você investido na sua vida através da leitura da palavra de Deus? E segundo benefício que nós encontramos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos formas de pensar com inteligência, porque não existe nenhum ser mais inteligente do que Deus. Então, olha só, diz aqui que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir para a justiça. Quer dizer, Deus nos ensina, Deus nos corrige, Deus nos argumenta conosco através da sua palavra para que nós tenhamos um modo de pensar inteligente. Deus nos capacitou com inteligência e quer que nós sejamos inteligentes, que nós usemos a sua palavra para conduzir as nossas vidas de maneira justa. Olha só que interessante, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, no primeiro século ali, ele disse aos escribas e fariseus que eles buscavam nas Escrituras a vida eterna. E ele disse assim, e fazeis bem, porque a Escritura, ela testifica dele. Quer dizer, Jesus é o caminho para a vida eterna. Eles não queriam reconhecer Jesus como o caminho para a vida eterna, mas entretanto buscavam nas Escrituras a vida eterna. E Jesus está falando, mas eu sou a vida eterna. Então, olha só, a palavra de Deus testifica de Jesus, Jesus é o caminho para a eternidade. Então, ela nos traz inteligência de pensamento e capacidade de decidir o que nós devemos fazer, receber a Jesus Cristo. Caminhar para a eternidade com Jesus Cristo. Quando nós recebemos e cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, isso é pensar com inteligência, é aceitar o plano de Deus para as nossas vidas. Então, temos o primeiro benefício, que é investimento pessoal.
quando nós estudamos a palavra de Deus, nós investimos na nossa própria vida, porque Deus nos livra do pecado, Deus nos ajuda a pensar de maneira inteligente, conduz-nos por um melhor caminho. Então temos investimento pessoal como primeiro benefício, encontramos uma maneira de pensar com inteligência. E, em terceiro lugar, encontramos maneiras de agir com inteligência, segundo a vontade de Deus. Diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é agir com inteligência, é guardar a palavra de Deus para que no tempo oportuno o pecado está diante de nós fugirmos dele. Diz que Jó era homem justo e temente a Deus e desviava-se do mal. Olha só, é algo que nós podemos aplicar em nossas vidas. A palavra de Deus nos está ensinando que Jó era um homem sábio, porque ele era temente a Deus, justo diante de Deus e desviava-se do mal sempre. Agir com inteligência. Olha como a palavra de Deus é benéfica, porque ela é um investimento pessoal para a nossa vida, ela nos traz pensamentos, maneiras de pensar com inteligência e nos traz ações inteligentes. Em quarto lugar, estudar a palavra de Deus é decidir com inteligência. Olha só, o verso 17 diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirada, mas o 17 fala assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o que ele está dizendo, a palavra de Deus, ela é inspirada. O autor, o escritor da palavra de Deus é o próprio Deus. E diz que o homem de Deus, ou seja, não é qualquer homem, é o homem que aceitou o plano de Deus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e agora quer viver segundo a vontade de Deus. Diz que ele é instruído para toda boa obra, ou seja, o serviço, a sua vida é servir a Deus, então Deus instrui perfeitamente para toda boa obra. A Bíblia é maravilhosa porque ela é riquíssima em ensinamento, ela é riquíssima em nos corrigir, ela é riquíssima para nos instruir, sempre lembrando que toda a Escritura é inspirada por Deus. O autor das Escrituras é Deus. E nós devemos, então, aplicá-la em nossas vidas. Ela é importante, ela é o caminho da eternidade para todo aquele que crê. É a esperança vívida e real. Por que nós devemos ir para além da leitura e ler e estudar? Porque estudar é aplicar o novo conhecimento. Quando nós lemos a Bíblia e estudamos a Bíblia, nós temos novos conhecimentos. E esse novo conhecimento de Deus. E aí, então, nós devemos aplicar em nossa própria vida. E aí nós somos habilitados pelo próprio Deus, nós somos habilitados por Deus para conduzir as nossas vidas de maneira a enfrentar e vencer os problemas, enfrentar e vencer as tribulações, enfrentar e vencer os padrões errados, porque este mundo, ele é carregado de padrões errados, palavrão, pensamento, práticas que são erradas, mas que a Bíblia condena e que Deus, através da sua palavra, nos corrige e nos ajuda. Nos livrar de vícios e tentações. Estudar a Bíblia, que é inspirada por Deus, o seu autor é Deus, é você investir na sua própria vida. É você ter um melhor relacionamento com Deus, é ter um melhor relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, é você ter um melhor relacionamento com seus filhos, é você ter um melhor relacionamento com todas as pessoas, sempre tendo Deus como o ser supremo de nossas vidas. É Ele, o Senhor de nossas vidas, né? Através de Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus, Ele deve dominar os nossos corações e conduzir as nossas vidas de maneira que agrade a Deus. Entretanto, é necessário haver daquele que deseja conhecer mais de Deus, ter comprometimento com a palavra de Deus, aprender a cada dia e aplicar a palavra de Deus em suas próprias vidas. Que Deus nos ajude.